Boa tarde para todo mundo, para quem está em outro fuso horário, bom dia, boa noite, depende, né, de onde vocês estejam. Espero que vocês tenham tido um bom final de semana e que estejam tendo aí um bom início de semana, uma boa segunda-feira, né? Bom, pro pessoal que me segue no Snapchat, eu já falei sobre que eu recebi a outra gramática, né? A semana passada eu falei que eu comprei 3 gramáticas. Eu fiz uma pesquisa e tentei descobrir quais são as gramáticas mais indicadas, mais confiáveis, né? Que podem ser tratadas com confiança. E aí, na semana passada eu já tinha falado que eu tinha recebido essa nova gramática do português contemporâneo, do Celso Cunha e Lindley Sintra. É a 6ª edição, já atualizada com um novo acordo ortográfico. Deixa eu ver se tem um ano aqui dessa edição. Essa aqui é a mais recente, 2014. Boa tarde. Então, essa é a que eu já tinha mostrado para vocês na semana passada, né? Que eu já estou usando como referência para as nossas dicas. E essa semana passada, na verdade, depois do nosso último Periscope, eu recebi a outra que eu comprei, a segunda. Essa, pelo que eu vi na internet, é a mais indicada, é a mais confiável, assim. Moderna Gramática Portuguesa, do Evanildo Bechara. É uma edição também nova, atualizada pela nova gramática. Deixa eu ver de que ano essa daqui é de 2015, já é mais atualizada ainda. Acho a do Bechara muito complexa. Eu não cheguei a dar uma olhada nela ainda. Eu ainda estou usando só a do Cunha, por enquanto. Eu não cheguei a dar uma olhada para ver como que ela é. A do Cunha também não é bem simples, não. Eu encontrei um pouco de dificuldade. Você tem que meio que ler e reler para poder entender user-friendly. Mas mesmo assim, eu pessoalmente achei algumas coisas um pouco confusas. Não confusas no sentido de não entender, mas eu tive que ir e voltar várias vezes num tópico, pelo menos pro meu objetivo, né? Às vezes pro meu objetivo aqui, que é ser mais simples e agrupar as dicas que são mais úteis no nosso contexto, né? Mas eu tô me dando bem com ela. Eu vou ver se até a próxima semana eu consigo dar uma olhada na do Bechara e aí eu falo pra vocês o que eu acho, tá? E aí eu acho que talvez essa semana eu ainda receba a 3ª que eu comprei. Daí eu falo pra vocês. Bom, é isso então. O que mais que eu queria falar de avisos? Bom, só lembrando para quem esteja assistindo pela primeira vez e que não assistiu ainda e não saiba, a ABRATES, que é a Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes, tá com um programa de mentoria, que o que é um programa de mentoria? Uma orientação de profissionais, assim, de pessoas. Não é uma aula, é uma orientação. Um profissional com experiência orienta alguém que está precisando de mais experiência. Então, o programa é voltado, obviamente, para associados, é a primeira regra, né? Que você seja associado da ABRATES. E aí, quem pode participar como mentorado é tanto alunos do último ano do curso de tradução, interpretação ou letras, ou profissionais com até 2 anos de experiência, tá? A gente tem que ter no máximo 2 anos de experiência. Não faz sentido a gente fornecer um programa que é gratuito para quem já tem experiência. O nosso objetivo é realmente ajudar os que estão engatinhando no mercado a saber onde orientá-los para eles saberem onde encontrar fontes,
como eles podem obter mais ajuda, esse tipo de coisa. A gente não dá, ensina a pescar, não dá o peixe, né? Então é isso. E também quem tiver interesse em ser mentor, né, a orientar esses profissionais, também precisa ser associado da Abrates e tem que ter no mínimo 5 anos de experiência, tá? Então tá aí, é só entrar no site da Abrates que lá tem mais informações. Vamos lá, então, vamos começar, vamos na verdade continuar. Na semana passada eu comecei a falar sobre o uso de artigo, definido, indefinido. E eu vou continuar então com as regras. Bom, se uma palavra ou expressão, um verbo no caso, for antecedida de artigo definido, ela se torna um substantivo. Por exemplo, nessa frase: o ato literário é o conjunto do escrever e do ler. Tudo no mundo começou com um sim. Então, o que temos aqui? Na primeira frase, temos 2 verbos que foram transformados em substantivo porque eles foram precedidos do artigo definido. Lembrando que é artigo definido a, o e seus plurais, os, as, né? E artigo indefinido uma e seus plurais, uns, umas. Esses são artigos. O artigo definido, então, define, deixa claro o seu substantivo, o substantivo que ele modifica, e o artigo indefinido não, ele é geral. Então, o livro é diferente de um livro. O livro, eu me refiro a um livro que teve uma menção prévia. Se eu falo o livro, vocês sabem a que livro eu me refiro e eu também sei a que livro eu me refiro. Agora, se eu falo um livro, é qualquer livro, não é especificado, por isso que um é definido e o outro é indefinido. Então, voltando aqui à nossa regra, a gente pode sim utilizar o artigo definido antes de uma palavra ou de uma expressão. Nesses casos, no caso dos nossos exemplos aqui, de um verbo ou sim, ou da palavra sim. Então, o ato literário é o conjunto do escrever e do ler, transformando os 2 verbos em o ato de, em substantivo. Tudo no mundo começou com um sim, certo? Agora, algo que causa muita dúvida, não só dúvida, mas que... dúvida mais, né? Porque na verdade não há uma regra. Oi, Sabrina, que bom que deu para você participar. Seja bem-vinda de volta. Que causa um pouco de dúvida, que as pessoas muitas vezes não sabem o que é certo e o que é errado. É o uso de pronome antes de adjetivo possessivo. O que é o adjetivo possessivo? Meu, minha, seu, sua, nossa. Isso é adjetivo, que significa dar posse ao sujeito, né? Meu livro. Então, quando temos um adjetivo possessivo, como nesses exemplos que eu dei, se o substantivo a que ele se refere estiver claro, não é obrigatório o uso do pronome, do artigo. Então, por exemplo, eu tenho a frase: o meu amor é só teu. Nesse caso, eu posso omitir esse artigo definido, ficando meu amor é só teu, tá? O uso dele, na verdade, o uso desse artigo antes de pronomes possessivos não é obrigatório. Pode ou não ser usado. O que acontece aqui no português brasileiro é menos frequente quando é possível omitir, né? Como nesse caso, ele é menos frequente, exceto nos casos obrigatórios. Então vamos lá, um outro exemplo. Meu avô materno, em vez de o meu avô materno, foi minha primeira amizade, em vez de a minha primeira amizade.
da minha primeira infância. Então, aqui a gente tem, desculpa, 3 pronomes possessivos. Meu avô, minha primeira amizade, minha primeira infância. Os 2 primeiros casos, a gente não tem nenhuma preposição, certo? É só o pronome possessivo e o substantivo. Meu avô, minha primeira amizade. No terceiro caso, a gente tem uma preposição, que seria da, amizade da infância, né? Então, aí nesse caso, sim, é mais frequente o uso do artigo, quando houver uma preposição. Isso, inclusive, é curioso, porque no guia do estilo de um dos meus clientes, eles realmente colocam como regra deles, né, que a gente não devemos usar artigo quando ele vier sozinho antes de um pronome possessivo, mas se antes desse pronome possessivo tiver uma preposição, aí eles falam que é sim para usar o artigo. Certo? Então, em vez de a minha, seria minha. Mas em vez de minha, seria da minha. Entenderam? Então, esse é o uso mais frequente. Não que o outro uso esteja errado. Não está. Mas estamos falando aqui o que é mais frequente ou não. Eu, pessoalmente, realmente prefiro dessa forma. Não sei se é porque eu acabei acostumando com o uso do cliente, mas, inclusive, para deixar o texto mais limpo, né? Mais limpo e fácil de ler, sem ser muito prolixo. Se você tira esses artigos que são desnecessários, não são necessariamente obrigatórios, você deixa o texto mais fluido também. Então, só repetindo a frase aqui para vocês terem uma ideia mais clara, né? Meu avô materno foi minha primeira amizade da minha primeira infância, tá? Espero que tenha ficado claro. O vocativo agora. No vocativo não se usa o artigo definido. Por exemplo, minha mãe, que horas a janta ficará pronta? Eu estou falando com a minha mãe, né? Embora eu esteja falando minha mãe. Eu estou falando com ela. Minha mãe, vírgula, o que já indica claramente um vocativo. Que horas a janta ficará pronta? Um vocativo é quando você chama alguém. Por exemplo, Sandra, você trabalhará hoje? Oração subordinada adverbial. Vou anotar aqui para futuramente eu falar. Oração, só um minutinho. Subordinada adverbial. Hoje eu vou seguir o nosso script aqui, ok? Deixa para futuramente. Assunto futuro. Agora que eu estava falando de vocativo, né? Garoto, vem aqui 1 minuto. Esses são vocativos. Garoto, Sandra, são vocativos porque eu estou chamando a pessoa. Então, em vocativos não se usa artigo. Aí temos expressões feitas que realmente a expressão é daquele jeito, não se altera, não se usa de outra forma. São elas algumas, né? Em minha opinião, não é na minha opinião. Em meu poder, por minha vontade, a seu bel prazer. Bel prazer é com hífen, tá, gente? Só para dar mais uma dica aqui. Então, em minha opinião, em meu poder, por minha vontade, a seu bel prazer, com hífen. Horas do dia. Com horas do dia, normalmente não se usa artigo. Por exemplo, o relógio marcava 12:10. Lembrando que meio-dia e meia-noite são usados com hífen, tá? Meio hífen dia, meio hífen noite. Então, o relógio marcava 12:10. Meia-noite, tem certeza? Meia-noite também com hífen. Agora, quando esses horários forem empregados adverbialmente, como advérbio, né? E forem precedidos de preposição, aí sim se usa o artigo.
almoço às 11. Então, aqui, o que é esse A? É aquele A craseado que a gente já falou e já repetiu aqui. É o almoço mais às 11 horas. Então, é o AS com crase. Ao meio-dia, tocará o relógio. Também, certo? Temos o artigo e a preposição, o meio-dia. E aí, nesses casos, então, os horários funcionam como advérbio, por isso que devem vir precedidos com um artigo. Com o substantivo casa, se ele significar residência, lar, em geral, sem determinação, aí não se usa o artigo. Por quê? É óbvio, se a regra geral, né, do artigo é que ele define algo, se a gente está falando num caso geral, a gente não usa. Entrou em casa. Agora, se eu for falar, se eu quiser determinar, né, entrou na casa de Francisco. Tô determinando de quem é a casa. Então, nesse caso, sim, na casa. Caso contrário, não. Entrou em casa, sabe-se que entrou na casa dela. Ele entrou em casa. Voltou para casa. Em casa própria. Ou em casa de pobre. Ok? Que significa, então, um sentido vago, não determinado. Vamos lá. Agora, um assunto um pouquinho mais longo, que é com nomes próprios. O uso de artigo com nomes próprios. Segundo a regra original, né, é que os nomes próprios, eles já são individualizantes, né? Eles já especificam uma pessoa ou algum lugar. Então, eles não deveriam ser precedidos de artigo. Só que o que Cunha fala é que com a história isso foi mudando por várias razões e foi se usando o artigo. Então as regras mudaram. Hoje não entendi muito essa explicação da casa. Dá para repetir? Dá sim, vou voltar então. Casa no sentido geral, de residência. Sem ser determinado, né? Então não se usa o artigo. Então eu posso falar entrou em casa. Eu posso falar assim, ó. Cheguei em casa às 10. É casa no sentido de residência, certo? E aqui, se eu cheguei em casa, sabe-se que eu estou. É subentendido que eu quero dizer a minha casa. Agora, se eu quiser especificar na casa de quem é, aí sim eu uso o artigo. Entrei ou cheguei na casa do Francisco às 10 horas, ok? Voltei para casa cedo ontem. Também é subentendido que é a minha casa. Agora, se eu quiser especificar para que casa eu voltei, aí sim você precisa usar o artigo. Voltei para a casa do João. Ok? E aí também no uso de sentidos vagos, né? Por exemplo, nas expressões em casa própria, moro em casa própria. Ou em casa de pobre, não há portas. Sei lá, por exemplo, tá? Só para dar um exemplo aqui. Porque eu estou esse uso de casa é geral. Ele não está especificando nenhuma casa certinho. Em casas gerais, casa de pobre, no sentido geral. Casa própria, no sentido geral. Ok? Então, se for sentido geral, sem determinação, no sentido de residência, lar, aí não se usa o artigo. Ficou claro agora, Sabrina? Se não ficou, você me fala o que exatamente você não entendeu, que daí a gente já resolve antes de continuar. Vamos só esperar a Sabrina dizer se ela entendeu ou não. Tá, beleza. Qualquer coisa, depois você me manda um e-mail, então, tá? A gente discute isso. Bom, vamos voltar. Então, continuando com os nomes próprios.
Aí hoje, então, depois de toda essa mudança na história, hoje o que acontece é que grande parte não exige o uso de artigos, mas há casos em que se usa. Legal. Quando queremos reforçar a ideia de totalidade, por exemplo, quando a gente está se referindo a um país, a uma região, montanha, vulcão, oceano, continente, deserto, constelação, mar, rio, ilha, grupos de ilhas, né? Aí assim a gente usa o artigo definido. Então é o Brasil, a América, o Atlântico. Aí a gente tem alguns casos apenas que rejeitam o uso de artigo. São eles: nomes de países: Portugal, não usa artigo. Angola, moro em Portugal, moro em Angola. Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Macau, Timor, Andorra, Israel, São Salvador, Aragão, Castela, Leão. Pode ter alguns casos referências ao português de Portugal, né? Bom, mas o que acontece aqui? Não tem como a gente decorar, né, essa lista. Ou a gente consulta para saber quais são os que rejeitam o uso de artigo, ou você vai pelo ouvido mesmo. Você não fala no Portugal, nem na Portugal. Então não se tem, não se usa o artigo. Então aí pelo ouvido você sente o que soa mais natural ou não. Agora, em alguns países, desculpa, me perdi aqui nas anotações. Eles podem ter o artigo, principalmente se regido de preposição. Então, são eles: Espanha, França, Inglaterra e Itália. Então, é na Espanha, na França, na Inglaterra, na Itália. Agora, isso são com países, certo? Agora com cidade, localidade, ou na maior parte das ilhas que não usa artigo, são Lisboa, por exemplo, Creta, Malta. Lisboa não se usa em Lisboa, não é na Lisboa nem no Lisboa. Alguns planetas e estrelas, exemplo, Marte e Saturno, não se usa artigo. Ok, o que eles falam sobre cidade é que algumas cidades, se elas forem, alguns nomes próprios de cidades, se elas foram formados por substantivos comuns, como por exemplo, Rio de Janeiro, o nome da cidade é formado por um substantivo comum. Aí nesse caso se usa o artigo. Então, o Rio de Janeiro. Porto, o Porto. Porque ele é formado com um substantivo comum, o nome próprio. Se tivermos palavras como nomes de família. Nomes de família têm influência italiana. Então, aí nesse caso, como o italiano usa o artigo antes do nome, então é por isso que a gente também acaba tendo essa influência e usando. Então a gente fala o Tiziano, o Tasso, a Mônica, ok? Ou quando o nome é um substantivo comum, né? Como eu falei, o Porto, ou guarda. Nomes próprios de pessoa, de família, normalmente são precedidos de artigo definido, principalmente quando se tem uma ideia de afetividade, familiaridade, né? Uma ideia mais afetiva. Então, nesse caso, é obrigatório o uso do artigo.
Aqui é o custódio. A Natália é minha irmã, Natália veio em casa. Então, se tem uma ideia mais afetiva de qualquer tipo, então é obrigatório. Aí não se usa quando está falando em geral. Pedro é diretor de uma grande empresa. Não há nenhum vínculo de familiaridade, nem de afetividade. Então, aí não é necessário o uso do artigo antes, ok? Quando se tem nomes de personagens muito conhecidos, não se usa. Por exemplo, Camões, Dante, Napoleão. Nesses casos, em nomes próprios muito conhecidos, não se usa o artigo. Agora, se o nome vier precedido de um qualificativo, o que é? Uma qualidade, né? O que atribui ele uma qualidade, um adjetivo. Aí sim é obrigatório o uso do artigo. Por exemplo, o romântico Alencar, o divino Dante, ok? Então, aí nesse caso se usa o artigo. Se o nome estiver acompanhado de um determinativo ou de um qualificativo que denotam aspecto, época ou circunstância de vida, também se usa o artigo. Por exemplo, o Daniel de outrora, então indica que uma época. O Raul adolescente, adolescente é uma circunstância de vida, né? Então aí sim se usa o artigo definido. Se estiver no plural, com um numeral, os 2 Plínios, os 3 Horácios, os Andradas, os Braganças, no caso de coletividade aqui, né? Os 2 últimos casos, no caso de determinação de família. Isso é muito usado no inglês, né? Que eles usam o the para indicar the Mitchells, the Mitchells. Aí a família Mitchell, né? Os Pereiras, a família Pereira, ok? Obras de um artista, né? A coletividade das obras de um artista. Os Goias do Museu do Prado. Então, usa artigo definido, os Goias. Com santo ou santa ou são não se usa artigo. Então, é Santa Clara, não a Santa Clara. Só que se eles estiverem se referindo a uma época, por exemplo, o São João, a gente tem a época de São João. Então, aí sim se usa artigo, o São João. Comemoramos o São João, a festa do São João, ok? Bom, só vou fazer um resuminho rápido do que a gente falou hoje, então, antes de encerrar. Lembrando, então, que com o pronome possessivo, pode ou não usar o artigo definido antes. O uso mais frequente é que não se usa artigo se ele vier sozinho. Se ele vier antecedido de uma preposição, aí o uso mais frequente é que se use artigo. Então, minha mãe ou da minha mãe, porque tem o de, a preposição, ok? Os mais importantes. Os nomes próprios, então, no geral não se usa artigo, se for nome no geral. Se tiver algum vínculo de familiaridade, de afetividade, se usa. Tem a maioria de países se usa. Que mais? Se tiver um qualificativo, se tiver um determinativo, o Daniel de outrora, o romântico Alencar, aí se usa.
se estiver no plural, se indicar a coletividade de obras de um artista. E se usar com santo, são e santa, não se usa, exceto se indicar uma época, ou São João, a época de São João, ok? Espero que tenha ficado claro o que a gente falou hoje sobre artigo, principalmente definido, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, não deixem de me enviar um e-mail, que daí eu tiro com mais calma, ou se for uma coisa mais elaborada, que seja melhor ser dita, a gente fala na próxima transmissão, na próxima semana, ok? Então, eu vejo vocês na semana que vem, às 2 horas da tarde, com mais regras de artigo. Imagina! Eu que agradeço a presença de vocês, espero que vocês tenham uma ótima semana. Até mais!